Bom, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a segunda aula. No primeiro momento, preparei dois momentos para vocês. No primeiro momento, nós vamos corrigir o exercício da aula passada, né? E depois vamos iniciar a nossa aula. Vou procurar aqui a apresentação, onde paramos. Pronto, paramos aqui, né? Então, vamos dar continuidade. Primeiro vamos fazer a correção do exercício da aula passada, a aula número 1, que esta nossa aula agora é a 2. Eu pedi o conceito de saúde, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, não meramente a ausência de doenças. Organização Mundial de Saúde. Conceito de saúde coletiva e individual é um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, situadas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, voltadas para quê? Para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamentos e reabilitação, centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, levando em consideração o contexto histórico e estrutural da sociedade. Depois eu pedi a fase da história natural da doença, que é a fase inicial, ou de susceptibilidade. Nesta fase ainda não há doença propriamente dita, mas existe o risco de adoecer. Nós temos aí a fase patológica pré-clínica, né, que antecede, a doença ainda está no estágio de ausência de sintomas, mas o quê? Mas o organismo apresenta o quê? Alterações patológicas. Na fase clínica, a doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. Na fase incapacidade residual, é aquela fase da doença que ela pode progredir para a morte ou, né, as alterações se estabilizam. Saúde pública, o conceito clássico de saúde pública define o termo como a arte, a ciência de prevenir doenças, de prolongar a vida, de possibilitar a saúde e a eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade e a promoção da saúde. A saúde pública visa combater também os fatores condicionantes da propagação de doenças, tenta manter um controle das incidências nas populações por meio de ações de vigilância e de investigação governamental. A saúde pública no Brasil passa por personagens importantes, como Oswaldo Cruz e o Carl Chagas, mas também por uma instituição de destaque, como o Instituto Vital Brasil, o Butantan, o Instituto Adolfo Lutz. Estas entidades de pesquisa e aprimoramento do combate às doenças são referenciais do que se refere à saúde no Brasil, à saúde no país também, né? E hoje, o que é saúde pública? Né? Atualmente é considerado saúde pública aquele conjunto de medidas executadas pelo Estado ou pelo município para garantir o quê? O bem-estar físico, mental e social da população. Além de que, políticas administrativas, a saúde pública também é o ramo da ciência que busca prevenir e tratar doenças através da análise de indicadores de saúde e sua aplicação nos campos da biologia, da epidemiologia e outros campos relacionados. Nós temos aqui os pioneiros da saúde pública no Brasil, Oswaldo Cruz e Carl Chagas. Oswaldo Cruz, cientista, médico sanitarista, gestor, né? Oswaldo Gonçalves Cruz foi um pesquisador, um grande pesquisador. Sua capacidade de promover transformações no país, acumulando vitórias sobre a peste bubônica, a febre amarela e a varíola, e fundando a medicina experimental no Brasil,
numa lógica de pesquisa associada ao ensino que ainda hoje pauta as atividades da fundação que agora leva o seu nome, Fundação Oswaldo Cruz. Um século depois de sua morte, Oswaldo deixa inspiração para gerações de brasileiros dedicados às nossas pesquisas. Carlos Chagas, também Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, foi um biólogo, médico, sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro, que trabalhou como clínico e pesquisador. Atualmente, na saúde pública do Brasil, iniciou sua carreira no combate à malária e foi o responsável por descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, conhecido como a doença do barbeiro, né? Nós vamos ver agora a linha do tempo. A partir de agora, nós vamos ver antes de 1500, o que aconteceu, né? Antes de 1500, nativos do Brasil, xamanismo, né? Nessa aula, nós veremos a história da saúde pública no Brasil, desde lá, antes do descobrimento do Brasil, até os dias atuais. Na primeira parte, vamos ver o início de tudo. Como era a saúde nesta época? Vamos imaginar, nessa época, não tinha trabalho na área de saúde e nem modelo de estratégia de saúde para combater doenças. O Brasil ainda não tinha sido descoberto. Também não posso falar que não tinha nenhum movimento de saúde no Brasil, né? Antes de 1500, os nativos, eles praticavam rituais, eles benziam e tratavam as pessoas com o quê? Com ervas, com chás, né? E hoje, com os avanços das pesquisas, constataram também que algumas daquelas ervas antigas tinha princípio ativo de cura. Depois de 1500, população, degenerados e aventureiros, conhecimento empíricos, inexistência de um modelo de saúde. Então, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, a população era formada por índios e a população estrangeira que estavam chegando. Eles não tinham, na prática, um profissional de saúde, só conhecimento empírico. O que era esse conhecimento empírico? É aquele conhecimento que nós adquirimos no nosso dia a dia, com base em quê? Na tentativa de observação e de experiência, e dispensando o quê? Comprovação científica. Ia tomando um chá, deu certo, aquilo ali era o tratamento. Em 1808, chegada da corte portuguesa, organização de uma estrutura sanitária mínima, assistência formada por boticários, criada a Inspetoria Sanitária de Portos, fundação das academias médico-cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia. Quando a corte chegou no Brasil, eles trouxeram novas tecnologias. Claro, né? Tecnologias daquela época. Houve um grande avanço na qualidade no Brasil, principalmente na parte de saúde, uma organização sanitária. A assistência médica começou a formar no Brasil, que eram feitos pelos boticários. Os boticários são o que nós conhecemos hoje como farmacêuticos. Então, nessa época, criou a Inspetoria Sanitária de Portos. Para que essa criação dessa inspetoria? Para que doenças fora do Brasil não chegassem até aqui, e as daqui não fossem para outros lugares, né? Isso foi bom pelo motivo dos produtos que chegavam no Brasil. Esses produtos eram inspecionados para ver se tinha algum tipo de doença neles, ou alguma praga, ou alguns insetos.
E quando eram detectados pragas ou insetos, essa carga ela era barrada, né? E não ia ter o quê? O seu despejo aqui no Brasil, né? Em 1829, Império, Junta Central de Higiene Pública, Política Sanitária e Controle dos Portos, juntas municipais, serviços hospitalares, entidades filantrópicas. O Brasil vira um império. Aqui nessa época, não pensava em saúde da população, e sim dos produtos que vinham de outros países. Pensavam só economicamente. Não havia aqui um interesse da saúde pela saúde. Sobre a junta municipal que foi criada, ela hoje é equivalente à que chamamos de prefeitura. Hoje nós temos aqui as nossas prefeituras. Agora, sobre as entidades filantrópicas, as que conhecemos hoje como hospitais de Santa Casa, que antigamente a maioria das pessoas que trabalhavam nesses hospitais de Santa Casa eram os religiosos. Em 1889, República, organização jurídica política voltada para a burguesia, coronelismo, interesse capitalista dominante agrário, varíola, malária, febre amarela, impactos na saúde coletiva e comércio externo. Nessa época, o Brasil se transformando em república, ele deixou de ser império e passou a ser república. E isso foi bastante revolucionário na parte política, mas também, em pequena parte, na saúde, porque foram criadas campanhas de trabalho na saúde. O que estava acontecendo no Brasil? Nessa época, estava acontecendo surtos de várias doenças graves, como varíola, malária, febre amarela, e isso atrapalhava os produtos que iam ser comercializados em outros países. Muitos países não recebiam esses produtos do Brasil por causa dessas doenças. E essas doenças, meus alunos, não tinham nenhum tipo de controle. Elas proliferavam mesmo. Só que isso atrapalhava o quê? A economia daquela época. Continuando, organização federativa republicana, governos estaduais e municipais, saúde da população, defesa das cidades contra epidemias, governo federal, vigilância sanitária dos postos, política sanitária, serviços de saúde do Distrito Federal. O governo federal ficou com a vigilância sanitária dos postos, política sanitária e serviço de saúde do Distrito Federal. Criada a Organização Federativa Republicana. O que é um ente federado? É aquela região dentro de uma região maior. No caso do Brasil, nós temos 3 subdivisões. Temos 3 entes federados. Temos a União, que seria o quê? O Brasil. Temos os estados, que seria Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, entre outros. Temos os municípios, que seria Itaúna, Divinópolis, Mateus Leme, Carmo do Cajuru, e entre outros também. Os estados e municípios, eles têm autonomia, mas não têm a soberania. Soberano é só a União. Então, o que vamos aprender com isso? Vamos aprender que os estados e os municípios passam a ter governos próprios. E esses governos têm a certa autonomia em alguns assuntos. Inclusive,
na área da saúde, que vai interessar aqui para nós. Hoje, no Brasil, ainda há essa subdivisão. Na época, os governos municipais e estaduais passaram a se preocupar com a saúde da população. Por quê? Uma grande pergunta, né? Um grande problema era alguns estados, principalmente alguns municípios, eram as epidemias. Vários municípios sofriam com as epidemias, que matavam um número grande da população. Imagine isso acontecendo em uma cidade. Vai gerar o quê? Desconforto para quem? Para os governantes, é claro. É claro. Aí, eles passaram a se preocupar com as epidemias. Olha só, estamos passando por isso hoje. Nós estamos aí com um vírus, Covid-19. Isso que abalou o quê? Abala o poder público. Abala quem? Abala a economia. Surgem outros tipos de doença, né? Que são as psicológicas, e enfim. E o federal, né? O federal ficou com a vigilância sanitária, com a política sanitária e com o serviço de saúde e Distrito Federal. Aqui sim, começou a pensar e a preocupar com a saúde pela saúde. Modelo sanitarista de campanha, os aspectos positivos daquela época, momento em que se iniciou as medidas para a prevenção de doenças e preocupações sanitárias, teve um aspecto negativo, o acesso à saúde estava restrito a alguns privilegiados, enquanto a quase totalidade da população não tinha qualquer assistência médica, dependiam essencialmente de curandeirismo e da caridade das ordens religiosas. Quem tinha dinheiro, né, gente, pagava. Ou quem tinha também carteira assinada, ou trabalhava em empresa, aí tinha, sim, a saúde. Em 1904, instituída a Reforma Oswaldo Cruz, Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, Inspetoria de Isolamento e Desinfecção, Revolta da Vacina, Polícia Sanitária. Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, localizada no estado do Rio de Janeiro. É considerada uma das principais instituições mundial de pesquisa em saúde pública. Para quem está acompanhando aí jornais e televisão, a vacina do Covid-19 está sendo pesquisada e fabricada nesta instituição. Revolta da vacina. Aqui eu vou terminar a aula, né? Vou deixar uma pesquisa aí para vocês estar fazendo sobre a revolta da vacina. E espero que vocês façam essa pesquisa e semana que vem, na próxima aula, nós vamos estar comentando sobre essa revolta da vacina. E até breve.